Salve, camaradas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor e esse é o Visão Comunista e a gente vai para a parte 3 agora do debate do Gustavo com o Caio. Que é Caio? Se não for, corrige o nome Tá o nome aí no título do vídeo aí, você sabe quem que é. Eu já não sei o nome não. Eu tô gravando, já gravei as duas partes na sequência. Tô só dividindo para ficar mais fácil de vocês assistirem conforme os temas da conversa. Porque eu falo muito. Na sua visão, o mais próximo exemplo, enfim, de país, de época e etc, que se aproxima com o que você acredita, e você também, no caso, o exemplo de época. Não, mas aí tá de sacanagem. Porque assim, qualquer modelo, em qualquer lugar, tem contradição. E aí a gente tem que analisar, né? É complicado se analisar fora de contexto, em épocas diferentes. Porque, por exemplo, se a gente voltar para o passado, por exemplo, a União Soviética tinha diversas contradições que poderiam ser melhores. Em relação para a época em que ela estava posta, provavelmente seria uma ótima civilização para se viver. Para a época, não para hoje, né? Porque o modelo que estava naquela época para hoje não. Então assim, e aí você tem uma questão cultural também, igual por exemplo, se a gente pegar a China atual, é um país que tem crescido muito, que tem desenvolvido muito, que tem um ganho real no salário mínimo do trabalhador, mas é uma cultura diferente. O pessoal lá tem uma cultura de construção de projeto de longo prazo, diferente da nossa no Brasil. Então assim, mudar essa cultura, porque se só transferir um modelo para o Brasil atual, não vai funcionar. Já te garanto, qualquer modelo que você pegar de qualquer época, de qualquer outro lugar e transferir direto para o Brasil, não vai funcionar. Porque o Brasil tem suas peculiaridades. Eu, como brasileiro, quero construir a Revolução Brasileira e não importar um modelo do passado. Mas segue o jogo. Lugar, país, no caso, né? Que mais se aproxima do que você acredita. Que aí você pode dizer, não, porque aonde que se aproxima com o que você acredita, e você também, no caso, o exemplo de época, lugar, país, no caso, né? Que mais se aproxima do que você acredita. Que aí você pode dizer, não, porque aonde foi tal lugar, aconteceu isso e resolveu tal problema, entendeu? Ah, tá. Aí ele melhorou um bocado. Bom, então, encontrar soluções para problemas específicos em sociedades específicas com similaridades ao Brasil, talvez seria possível. Mas aí tem que ver também. Essa é difícil de opinar. Vou escutar o deles primeiro e vou só comentar o que eles falaram, que eu tô sem ideia. A mesma coisa, o que, ó. Certo. E também eu vou fazer um gancho um pouquinho com a questão anterior que você colocou. Isso aqui é porque eu anotei aqui no WhatsApp. Boa, eu não tenho essa velocidade. Meu tá aqui, mas não consigo. Algumas coisas eu quero comentar bem rapidamente. As que eu vou gastar um pouquinho mais tempo, as que eu acho que vão fazer o gancho com as outras questões que foram colocadas e que provavelmente vão continuar. Primeiro, sim, o ser humano abstratamente tem demandas limitadas, mas a quantidade de recursos, ou se quisermos chamar de renda, que permite ele satisfazer essas demandas, não. Né? E essa quantidade é dada exatamente pelo seu salário, pela oferta de emprego, elementos que, numa economia de mercado que visa a autovalorização e não o consumo enquanto finalidade, não a satisfação das necessidades enquanto finalidade, embora possa ou não atendê-las no meio do caminho, mas visa a valorização, e esse é o capitalismo que existe, tá? Então quero deixar claro que eu não estou aqui brigando com definições. Tá. Ele explicou melhor que eu. Porque, além de tudo, fora tudo que eu falei, tem uma coisa que veio um pouco antes de chegar no ponto que eu argumentei, que é a realidade material. Que depende do seu emprego, sua renda. Muito bem colocado. Ótima contribuição. Né? As empresas aí, eles não atuam para satisfazer as necessidades de A ou B, mas para produzir lucros cada vez maiores, para se autovalorizar, para acumular. Então, não importa se as demandas nossas são potencialmente limitadas,
dependendo de como seja entendido, eu posso até concordar com essa afirmação, mas a demanda não está dissociada da renda que a pessoa tem para poder satisfazer essa demanda. E essa renda ela tende a ser no capitalismo decrescente pelo crescimento do desemprego, e o próprio crescimento do desemprego reduz o salário de quem está na ativa, porque é um exército industrial de reserva que pelo decrescente só para o trabalhador, que foi o que ele quis dizer. O mercado pressiona o preço do salário para baixo, né? Segunda questão, está casado a tributação do Estado com a necessidade do capital de repousar o seu capital dentro do Estado. Porque os momentos que a sociedade está em crise, que o seu capital não consegue se expandir, também cai a arrecadação estatal, que depende de extrair riqueza da sociedade no seu conjunto, de salários principalmente e tudo mais, para poder arrecadar. Então casa uma coisa com a outra. O Estado precisa de renda extra, digamos assim, de recursos extras, riqueza extra, para além da tributação por meio do mecanismo da dívida, e ao mesmo tempo o capital precisa colocar ali aquele capital que não tem mais para onde se expandir. E detalhe, essa necessidade do Estado de renda extra é que eu discordo. Porque assim, depende. O Brasil, por exemplo, para você endividar em real, que é o que é grande parte da dívida do Brasil, que é a dívida interna, que é essa emissão de título de dívida, geralmente é feita em moeda, no Brasil geralmente é feita em real. Assim, meio que você não precisa, né? Você pode só emitir o real que você precisa. E aí tem aquela desculpa, vai gerar inflação. Depende. Porque se você imprimir essa moeda e utilizar essa moeda para construir algo que vai aumentar o mercado, que vai fornecer, que vai criar uma disponibilidade maior de coisas para o mercado, aí não necessariamente gera uma inflação descontrolada, porque a inflação é natural, né? A inflação é natural no capitalismo. Então, se você não estiver tendo inflação, é porque seu país está em crise. Nem que seja pequenininha, né? Inflação pequenininha é boa. Inflação dos anos 80 é ruim. Para quem é da minha época, tem medo de inflação por causa disso. Mas inflação controlada não necessariamente é ruim. Quem vai falar muito bem disso é o Humberto Matos. Muito bom. Os vídeos dele falam muito bem de economia. Ele explica isso direitinho. No pouco que eu domino, então assim, a emissão da moeda por si só não vai gerar a inflação. Então o Estado não precisa pegar emprestado para produzir, para suprir a necessidade de construção, de do que for. Aí como ele vai empenhar esse recurso que ele vai emitir é que pode ou não gerar inflação. Porque se a gente for olhar o que gera inflação, a inflação está relacionada aos juros, que está relacionado ao controle que os donos do capital têm sobre os juros que o Banco do Brasil usa, que tem relação com a dívida. Então talvez seja menos danoso para a sociedade, ao invés de fazer esse empréstimo, só emitir a moeda. Mas tem que ver também, tem que pôr no papel, caso a caso. Mas no geral, aí eu discordo assim, que eu não sei se é necessário para o Estado. É necessário para os capitalistas, porque se você não tem de gastar o dinheiro, o Estado pega aí e paga juros, que não tem nada melhor para fazer. Basicamente é isso. Mas, como o Estado não é sozinho, é o capitalista que é dono do Estado, praticamente. Então cria-se essa falsa necessidade. Mas para o funcionamento não precisa não, do Estado. Precisa para o funcionamento do capital. E como o Estado serve para funcionar o capital, aí faz isso. E isso é uma questão que você colocou que é chave. O capital não tem como se expandir, não é porque existe um limite nas demandas. As demandas continuam. Só que você tem 50 milhões de pessoas sem emprego que não tem como satisfazê-las. As demandas continuam. Aí eu discordo. Porque tem um pouco de limite de demanda. Por isso que o capital transforma tudo em mercadoria. Até a sua atenção. Mas você tem um mar de pessoas que ganham salário e meio, está em trabalho irregular, informal, que não tem como satisfazê-la. Então, essa é a grande contradição. Ou seja, nós temos possibilidades materiais de fazer com que as pessoas satisfaçam, pelo menos em grau cada vez maior, pela elevação da produtividade e tudo mais, as suas demandas. E aí ocorre exatamente o contrário. Eu acho engraçado esse exemplo, assim, Cristiano. Eu já ouvi várias
pessoas que se colocam como anarcapitalistas ou só como liberais e tal. E quando elas vão dar esses exemplos, pensando em monopólio, ou então para ilustrar a sociedade, tudo, sempre vem coisas como o cinema, a mercearia. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: podemos olhar a nossa cadeia de consumo, tá? O tamanho do que é as indústrias do setor eletroeletrônico, o tamanho do que é uma Apple, uma Foxconn, uma Taiwan Semicondutor. Vamos para a indústria automobilística, o tamanho do que é uma Volkswagen, né? Do que é uma Tesla, ou do que é a Toyota, né? Podemos ir para os mais diversos lugares. Nós já estamos falando de setores que sem bilhões não se tem a mais remota condição de se criar um concorrente. Você já tem que estar numa condição de um capitalista monopolista. Monopolista, eu não digo monopólio absoluto, deixando muito claro que há pessoas que entendem essa palavra só nesse sentido, né? Já tem que estar no sentido de deter um monopólio de uma quantidade massiva de capital para poder ter controle sobre aquilo ali. E comprar ação não resolve o problema, comprar ação é pior, porque permite que essas pessoas controlem a empresa, uma massa de pessoas comprando ação, né? Tendo 30% das ações, 20% das ações, porque o acionista pulverizado não tem controle de nada, é apenas uma alternativa à poupança, vamos dizer assim, com graus maiores de riscos e possibilidades maiores de perdas e ganhos, né? Por assim dizer. Agora, a questão que eu acho que aí estão dos centros da nossa diferença, é exatamente a questão que você colocou de que tudo é trabalho, e nesse sentido, quem emprega o capital ganha o lucro, quem emprega o dinheiro ganha o juros, né? Ué, travou. Quem emprega o capital ganha o lucro, quem emprega o dinheiro ganha os juros, né? Quem trabalha ganha o salário. Exatamente. É algo bastante curioso. E aí eu acho que a gente pode entrar um pouco na lógica do processo aqui, sem me estender em demasia, né? Evidentemente que todas essas funções no capitalismo têm o seu papel. Eu acho, inclusive, que é um dos equívocos seu na avaliação do Estado, de não perceber esse entrelaçamento entre o Estado e as próprias estruturas da economia de mercado capitalista, como necessitando umas das outras, tá? Ainda que parta sempre do capital privado, né? Ele é sempre a principal causa. Mas veja que curioso. Ora, um banco faz um empréstimo para uma empresa que vai produzir alguma coisa. Então, não estou negando que esse banco cumpriu uma função nesse processo. A sociedade funciona assim. A empresa precisou do empréstimo, recorreu ao banco. Isso aí, ok. Agora, evidentemente, os juros que a empresa vai pagar ao final, e mesmo a amortização do valor que foi emprestado, vai ser produto que daquela quantidade, daquela produção que a empresa fez ao final, da quantidade de mercadorias que ela produziu e vendeu. Os juros não é uma criação do dinheiro. Os juros é uma fração do lucro. Se nós pegarmos um relatório econômico, a gente tem ali lucro operacional, correto? Lucro operacional, depois você vai ter juros, impostos, lucro líquido. Então, uma fração do que foi produzido virou os juros que o banco vai receber. Eu entendo o que você está dizendo. O funcionamento do capitalismo, o banco vai ter acesso aos juros. Ok, mas esse juros foi produzido lá no setor produtivo, no interior do capital, em última instância do capital industrial. O comércio vai ganhar uma fatia do valor, evidentemente. Agroindustrial, né? Para poder, sim, mas industrial no sentido de agricultura, indústria digital, de transformação, que cria as coisas, que produz as coisas. Sim. Evidente que nós somos uma sociedade baseada na propriedade privada, e não estamos falando de propriedade privada de celular, casas e etc. meramente. É de natureza muito diferente uma propriedade de algo que eu tenho para consumir, para o meu uso, e a propriedade que eu tenho de algo para que outras pessoas utilizem e produzam para mim. Esse é o grande mote da exploração. Você percebe? É de natureza radicalmente diferente. Se eu quiser, eu posso criar um conceito geral que anula essas duas coisas. Sempre dá para fazer isso, né? É igual o brinco, assim. Eu vi pessoas falando assim, a Bitcoin não é dinheiro, é um ativo financeiro. Eu falei, o que você disse? Disse nada, porque qualquer coisa é um ativo financeiro do ponto de vista econômico, né? Então, beleza, você sempre pode criar conceitos mais gerais, mas o que é aquilo que explica? É o que chega nas especificidades. Então, é radicalmente diferente você ser proprietário de coisas que quem vai usar vai ser os trabalhadores. E em todos os sentidos, inclusive são trabalhadores que projetaram a máquina. Não estou falando só do trabalhador manual também, não. Vão ser trabalhadores que vão limpar, vão ser trabalhadores que vão dar manutenção, que vão operar, que vão desenhar, projetar a máquina. Qual a diferença que eu vejo? E veja, eu quero deixar isso muito claro para não ter confusão. Gustavo, para você a escravidão, a servidão e o capitalismo é a mesma coisa? Não, eu prefiro o capitalismo, não tem nenhum problema assumir isso. Prefiro o capitalismo que a servidão e a escravidão. Mas desse ponto de vista da exploração, o conteúdo é o mesmo. Veja que um escravo ele pode não receber salário.
Mas ele vai receber o quê? Os meios necessários para a sobrevivência dele, senão ele não vai viver. Exato. Então, veja que o que acontece no capitalismo é que além de você dar para o trabalhador diretamente os meios necessários para a sua subsistência, ele vai receber um salário do qual ele vai comprar os meios necessários para a sua subsistência. Por que eu prefiro o capitalismo? Porque nesse sistema, pelo menos, o trabalhador, ao não ter um vínculo pessoal de dominação, então a dominação no capitalismo ela não é de vínculos pessoais de dominação. É uma dominação que se dá mediada pela figura do dinheiro. Onde aparentemente o indivíduo tem escolha. Porque, abstratamente, sim, eu posso escolher trabalhar ou não trabalhar. Mas se essa é a única proposta de emprego que eu tenho e eu preciso sobreviver, eu não tenho outra saída, eu tenho que escolher. Percebe? Veja que tem pesquisas aí que mostram que no Brasil, eu posso estar enganado sobre o percentual, mas é próximo disso. Algo em termos de 80% das pessoas estão insatisfeitas no seu trabalho. Estão totalmente insatisfeitas no seu trabalho. Isso porque algumas querem escolher um lugar para trabalhar e nem tem essa possibilidade. Percebe? Então veja que a diferença aqui é simplesmente que tem uma mediação monetária. Mas o escravo parece que não recebe nada, mas não recebe. Só que se ele não receber os meios de subsistência, ele morre. Ah, mas o trabalhador pode receber mais. Cara, vou dizer para vocês, o escravo também. Você tinha escravo urbano na época, escravo que fazia funções de professor, inclusive ensinando instrumentos artísticos, coisas desse sentido, que moravam na casa e às vezes tinha uma qualidade de vida que era superior a muita pessoa livre. Mas ele era um escravo. A diferença é que essa relação não tinha a mediação monetária. É aí que cria, Cristiano, essa ilusão de liberdade que despreza os condicionamentos da nossa ação. A nossa ação não paira no ar. A nossa ação está condicionada socialmente e também, naturalmente, né? Se eu for pular aquela janela ali e falar assim, eu quero voar, eu sou um imbecil, né? Eu vou cair lá embaixo, porque eu desprezei que existe uma coisa chamada gravidade que vai me jogar para baixo. Você entende? Então, qualquer escolha, nós temos que levar em conta os condicionamentos colocados para aquela escolha. E a escolha que o trabalhador tem é quase nenhuma. Você sabe por quê? Aí eu fecho. Por favor. Porque ele é proprietário de nada. Ele é proprietário só de si mesmo. A sua força de trabalho é um atributo interno dele. É uma capacidade que ele tem. E o que é a propriedade do capitalista? É todo o resto. É toda a infraestrutura, tá? É toda a infraestrutura, são todas as máquinas, são todas as instalações, tudo aquilo que pode produzir. A nossa sociedade, pela primeira vez na história, ela está dividida entre um grupo de pessoas que é proprietário de tudo e a enorme massa que não tem nem a posse garantida de nada. Nesse sentido, o trabalho escravo é pior que a escravidão. Nesse sentido, não digo em todos, tá? Porque o escravo, ele tinha, bem ou mal, a subsistência dele garantida, porque se o dono dele não alimentasse ele ia perder a sua propriedade. O trabalhador não tem nem isso garantido. É contingente. Se ele conseguir um emprego e se manter, ele pode ter sua subsistência garantida, mas até isso é contingente. Nesse sentido, o trabalho assalariado é pior do que a escravidão. Mas, Gustavo, dá o exemplo do país que eu te falei. Mas eu não entendi bem essa questão. Por exemplo, você estava falando sobre essa questão dos monopólios, estava falando essa questão dos salários, né? Que, enfim, por exemplo, você acabou de dizer que o trabalhador não tem opção, ele não tem escolha. E nesse sentido ele é pior do que o escravo, porque o escravo pelo menos tem a garantia da subsistência e tal. Você tem algum exemplo de um país? Nesse sentido ele é pior do que o escravo, porque o escravo pelo menos tem a garantia da subsistência e tal. Você tem algum exemplo de um país, etc., que através de todo o conhecimento do marxismo conseguiu de alguma forma resolver essa questão? Isso tem um exemplo mais próximo assim do que se aplica a teoria com a realidade? O grande exemplo histórico que eu considero que foi mais longe foi o da Revolução Russa, mas se degenerou muito rápido. Eu não tenho como entrar em detalhes sobre isso aqui, que é uma longa discussão, mas só para não deixar as pessoas isso aqui sem nenhuma pista. Depois da Revolução Russa, não se esqueçam que o mundo inteiro se voltou contra a Revolução Russa para poder destruí-la. Tá? A Primeira Guerra Mundial acabou, Japão, Inglaterra, só não mandaram mais soldados porque os primeiros batalhões de soldados franceses que foram enviados, a turma passou a aderir ao processo. A gente tem documentação de pessoas que são... Tem um autor chamado Pierre Bruet, ele traz essa documentação, cita, de general francês falando, não mande mais batalhões porque a gente vai trazer bolchevique para a França. Mas aí eles passaram a mandar dinheiro e técnicos. O Japão mandou 70 mil soldados. Ainda assim eles venceram a batalha, mas saíram destroçados. Juntou a guerra com a epidemia também, que teve a época de gripe espanhola e tudo, e teve uma burocratização terrível no processo, que nasceu fundado em conselhos de trabalhadores.
Tá? Mas mesmo com todos os problemas que a União Soviética teve, eu não passo pano nenhum para Stalin, mas nenhum, sob nenhuma hipótese. Ali sim, e nos países também do leste europeu, que eram controlados de forma burocrática, não por conselhos de trabalhadores, por meio de uma burocracia que deveria ser derrubada, na minha opinião. Houve tentativas nesse sentido, ocorreu na Hungria em 56, na Tchecoslováquia em 68, lutas das pessoas que não queriam acabar com o socialismo, nada, queria tirar aquela burocracia dali. Certo. Ali você teve pleno emprego, por exemplo. Né? Ali você teve pleno emprego, com controle burocrático, desigualdades internas e todos esses problemas que eu não quero amenizar nem um pouco. Né? Mas contradição sempre vai ter. Aí a gente tem que ver qual a tendência do sistema, se é para melhorar, resolver contradições melhorando para o trabalhador ou não. Né? Contradição sempre vai ter. A não ser que a gente for pro céu, paraíso. Que talvez dá pra fazer na Terra também, não sei. Mas por enquanto tá longe. Ali você teve pleno emprego e você teve, do ponto de vista do que era a Rússia pré-17, um enorme desenvolvimento. Porque era um país extremamente atrasado, que tinha ali uma indústria siderúrgica com capital francês. E que nunca chegou perto dos principais países da ponta do capitalismo, mas se você parar para pensar de onde ela saiu, ela avançou de forma colossal. Inclusive a crise de 29 foi, né, um país que praticamente não sofreu com aquilo ali. Você então considera a União Soviética? Eu reivindico os primeiros anos da União Soviética, sou extremamente crítico à burocracia da União Soviética, acho inclusive que os trabalhadores da União Soviética deveriam fazer uma revolução e derrubar os governantes deles, para voltar a estabelecer conselhos livres como existiam antes, mas não deixo de negar que mesmo sob um controle burocrático, esse planejamento burocrático, ele produziu para o país durante décadas ganhos que seria impensável se não fosse pelo processo que ela sofreu. E depois o que acontece? Como eles não queriam avançar com o processo revolucionário, nunca quiseram, a União Soviética apoiou processos no mundo inteiro para que parasse num determinado limite, para manter suas relações internacionais e tudo mais. Então, mas não é questão de vontade, né? É questão de correlação de força. Porque sem incentivar a revolução em outros lugares, tem custo. Né? Você tem que investir parte do seu capital político para converter outro país. Então assim, e aí depende das condições materiais naquele país, de fazer a revolução naquele país. Então não é muito uma questão de querer, é uma questão de realidade material e possibilidade real de realizar as coisas. Talvez eles tinham essa conjuntura que possibilitasse maiores avanços do que eles tiveram? Talvez. Mas a gente tem que estudar muito, tem que entender as correlações sociais de cada uma das regiões na época, entender melhor as correlações de força existentes, interna e externa, os planos de avanço, como estavam sendo feitos, como estavam... O que estava avançado, o que estava atrasado, por que estava avançado, por que estava atrasado, qual que é o custo de recuperar o atraso. Então, assim, é complexo. Ainda mais tratando de uma cultura diferente da nossa. Né? Porque analisar o Brasil em tempos passados é complexo. Analisar a Rússia é um pouco mais complexo, porque tem a diferença cultural que a gente tem que entender para entender as relações de força existentes na conjuntura. A burocracia preferiu ela mesma assumir o controle dos meios de produção diante da impossibilidade de manter aquilo ali, que é o que aconteceu. De novo, não é só vontade, é correlação de força. Os burocratas da União Soviética viraram os capitalistas legais e ilegais da... Há controvérsias. Né? Bom, vamos mas lá, então lá nós temos exemplos de pleno emprego, de planejamento econômico de forma burocrática, mas que dá uma indicação da potencialidade que tem uma sociedade que é voltada a controlar a riqueza em função das necessidades e não deixar um mercado anárquico por tentativa e erro regular. Bom, precisaria ter anotado muita coisa, mas
Eu tenho aqui alguns pontos. Não, vamos lá. Eu acho assim, o Gustavo, vou pegar um ponto. Não, é um debate de 2 contra 1, é isso? Eu precisava anotar. Eu tenho aqui alguns pontos. É 2 contra 1 o debate. Tá faltando um nome aí nesse debate. Porque tá Stioka versus Machado, mas aparentemente o entrevistador tá junto do Stioka aí, né? Ponto aqui que me foi bastante caro, assim, no sentido de que o Gustavo colocou que na sociedade capitalista, de uma forma geral, o trabalhador tem muito pouca opção. E isso é muito contraditório para eu compreender. De qual trabalhador que nós estamos falando? Você e eu e o Gustavo, que tivemos oportunidades melhor do que a média? Porque o Gustavo tem pós. Se eu não me engano, ele tem mestrado e está fazendo doutorado também. Eu também. Fiz graduação, mestrado, estou no doutorado. Não é qualquer trabalhador que tem essa oportunidade. Realmente, eu e o Gustavo, provavelmente a gente tem mais opção de escolha. Mas, no geral, o trabalhador, a grande maioria do trabalhador, não tem essa quantidade de escolha, não. Como alguém se opõe ao capitalismo, É assim, é uma sociedade de classe. Você tem um capitalista e o sistema funciona para beneficiar o capitalista. Se você não é o capitalista, o lógico é que você se oponha ao sistema que beneficia o capitalista. Mas tudo bem, aí vai de cada um. Tendo como verdade esse fato que o trabalhador tem muito pouca opção. Você que tá me escutando aí, tem certeza que a maioria dos trabalhadores que você conhece, se você não for um desses, inclusive, tem pouca escolha de emprego, né? Ou será que tem alguém que tem um sonho de cortar cana na lavoura 12 horas por dia, 7 dias por semana, para só sobreviver? Acho que não é o sonho de ninguém, não. Ou quase ninguém. Será que é o sonho de todo coletor de resíduo de resíduo urbano trabalhar na coleta de resíduo urbano? É o sonho de alguém? Acho que da minoria. Ainda mais para receber o salário péssimo que eles recebem. Que inclusive acho que devia ser um dos maiores salários da sociedade, porque é um dos serviços que devia pagar mais que o resto. Então assim, você vai me falar que a maioria dos trabalhadores tem múltiplas opções de emprego? Eu acho que não é bem assim, não. Tanto é que tem muito desempregado. Quer dizer que se eu abrir uma empresa e chamar gente, eu estou dando mais uma opção, isso seria ruim? Não, você não está dando opção, porque você não vai abrir empresas só para dar emprego. Você vai abrir empresa porque tem um mercado, igual a gente já determinou, né? Você não vai abrir um cinema do lado de um cinema que não tem mercado para cinema. A não ser que você for bobo. Aí é outra história. Mas normalmente as pessoas não fazem isso, não. As pessoas abrem empreendimentos aonde tem mercado. Na maioria das vezes. Ou aonde você consegue forçar a criação de um novo mercado. Mas aí você tem que ter muito dinheiro para fazer isso também. Então, no geral, a empresa abre porque existe um mercado para aquele empreendimento. Não é para dar emprego para ninguém, não. Porque senão não precisava ter desemprego. Se fosse assim, por que tem desemprego? Se os outros abrem empresa é para dar emprego. Ué, aí tá de sacanagem comigo, né? Volta pra realidade, por favor. Mim? Óbvio que não. Quanto mais capitalistas chamam... Será que esse óbvio que não foi pra minha pergunta de voltar pra realidade? Porque eu tô achando que serve também. Quando mais gente, mais opções terão os trabalhadores. Então, né? Mas aí tem um negócio que se tiver emprego pra todo mundo, costuma ter golpe de Estado, né? Na hora que
diminui muito o desemprego, costuma ter golpe de Estado. Né? Então fica meio complicado. Então... Não, mas é matemática, gente. É matemática. Tem mais... Se tem desempregado é porque tem mais gente querendo emprego do que tem emprego disponível. Né? Porque senão você adequa as condições, você cria treinamento para... Porque quando você precisa de alguém para exercer uma função na sua empresa, porque você tem demanda para aquilo, se você não encontra no mercado alguém que você possa contratar, você contrata alguém que você possa treinar para executar essa função. Correto? Então, não tem ociosidade de vaga, a não ser quando o emprego é muito ruim. A remuneração daquele emprego é muito ruim. É a única condição que a empresa não consegue contratar. Porque a gente tem mais gente desempregada. Então, se você tem gente desempregada, quer dizer que você tem gente disposta a trabalhar. Principalmente pelo jeito que o IBGE funciona para calcular o número de desempregados. Que se você já viu que não vai conseguir emprego e já desistiu de correr atrás de emprego, você não conta como mais de 4 meses, não conta como desempregado mais, para o cálculo de desemprego. Então, mesmo excluindo essas pessoas, as pessoas que estão ativamente procurando emprego, existe uma parcela boa da população que está desempregada. Né? Correto? Então, quer dizer que tem menos emprego disponível na prática do que gente para trabalhar. Então, matematicamente, fica difícil que a maioria do trabalhador tenha a opção de realocação no posto de trabalho. Ou minha matemática está ruim? Às vezes, não, óbvio que você vai ter uma fatia da mão de obra que vai ter essa opção de realocação de emprego. Vai falar assim, esse emprego está ruim, vou trocar, esse emprego está ruim, vou trocar, principalmente em algumas áreas, não todas as áreas. Mas para a grande maioria não existe essa possibilidade de realocação, porque não existe nem a possibilidade de alocação em muitos casos. Então como é que você vai falar que tem opção? Não, para a maioria, essa não é a realidade da maioria. E aí a gente pegar caso anedótico, pegar o meu caso, o caso dele, o caso do Gustavo, que provavelmente a gente tem essa condição de realocação mais facilitada de emprego, eu e o Gustavo, que a gente é da computação, esse cara eu não sei, mas se você está falando que tem, é porque pessoalmente ele deve ter tido essa experiência, então ele está extrapolando para a população geral. Mas assim, fora alguns mercados, não é assim não. Não é assim não, para a maioria do trabalhador não é assim não, meu amigo. Então, vamos voltar para a realidade, por favor. No capitalismo, o que acontece é exatamente essa profusão de opções para o trabalhador. Tanto que... Tá ficando difícil, hein? Caralho. Tem mais uma hora. Que onde mais livre é a economia, mais opções tem o trabalhador e mais renda tem o trabalhador. Pelo simples fato da... Essa conta não tá batendo, não. Que na maioria dos países capitalistas, o aumento do poder de compra do trabalhador não costuma ser positivo, não. Inclusive, muitas vezes ele cai. Então, assim, a matemática não fecha. Competição de mercado. E eu... Prova disso que se a gente comparar gerações, nas gerações antes da minha ainda, era muito comum a pessoa de classe média ter casa própria. Hoje em dia, mesmo pessoa de classe média, é difícil ter casa própria. Então, assim, o poder de compra do trabalhador está caindo. Eu costumava, Gustavo, conversar com marxistas de boa cepa, e eu sugeri... Agora eu gostaria de saber o que é de boa cepa. Que é porque a gente é vírus? Porque cepa é usado para denominar sequência de vírus, né? Tipo, os galinhos lá do vírus, né? Família de vírus. Aí é cepa. Você tem o vírus, e aí essa família que não tem muita diferença, né? Os primos. Cepa. Então, quer dizer que a gente é um vírus. Tá bom. Seria o seguinte questionamento, né? Baseado em fatos reais. Até que enfim, né? Demorou.
Porque até agora estava só no mundo da imaginação. Vamos ver se agora a gente consegue ter um diálogo razoável. Eu estava passando, um tal capitalista estava passando numa rua, ele viu... Era exemplo real, agora... É difícil. O cara falou que a gente ia para exemplo real. E aí já começa na história imaginária. Um tal capitalista tava passando na rua, aí falou: cadê a realidade? Até quando o cara chama pra realidade, continua no mundo da imaginação. Aí fica difícil o debate. Lá um galpão vazio. Então ele pensou: se eu alugar... O exemplo é tão real que ele sabe o que a pessoa pensou. Isso aí é um exemplo muito real. A gente tem muito acesso ao pensamento das pessoas. Extremamente, adorei a realidade. Ele está na realidade na qual ele consegue ler o pensamento das pessoas. Mas vamos ver, já que consegue ler o pensamento das pessoas, vamos ver o que esse capitalista hipotético que viu o galpão pensou. Alugar esse galpão para pagar aluguel. Não, é porque é assim que funciona. Não, é definitivamente assim que funciona. É assim que funciona. Vou comprar para pagar aluguel. É assim mesmo. Todo capitalista pensa desse jeito. É senso comum dos capitalistas. Se eu comprar essas máquinas do fabricante de máquinas, se eu chamar aqueles caras que estão encostados ali... Tá, desculpa, eu entendi errado. Eu entendi que era comprar para pagar aluguel. É comprar para não pagar aluguel. Tá, aí faz algum sentido. Apesar de que ainda estamos no mundo da imaginação, né? Não é exemplo real. Na esquina. Porque exemplo real, assim, só para deixar claro aqui, porque eu acho que nós estamos com um problema de comunicação, né? De determinação das palavras. Um problema real, um exemplo real, é um exemplo de algo que aconteceu, né? De algo que você imagina que possa acontecer, não. Aí é exemplo imaginário mesmo. O real é quando você fala assim, ó, fulano de tal fez isso, desse jeito, assim, 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 desse jeito, resultou nisso, nisso, nisso. Aí você pegar um fato que aconteceu e narrar o fato que aconteceu, é um exemplo real. Quando você está imaginando alguma coisa que talvez possa ter acontecido, aí não é real não, é imaginário. Por mais que seja um exemplo plausível, ainda não é real, é imaginário. Para trabalhar para mim e produzir mesas, quem perde com essa operação? É porque ele não vai fazer uma análise de mercado antes, obviamente. Ele não vai ver se tem mercado para comprar a mesa. Deu vontade aqui, vou abrir uma fábrica de mesa. E é isso aí. Não vou nem saber se eu vou vender. Bom, isso é a realidade para o pequeno empreendedor, que não tenha a condição de fazer uma pesquisa de mercado, que não tenha a condição. E aí ele vai na sorte. Agora, o capitalista não. O capitalista, até porque o capitalista geralmente não é nem ele que escolhe esses trem, ele paga alguém para fazer essas análises para sugerir os investimentos que ele vai fazer. Tipo, mais ou menos igual o Shark Tank, esses programas aí, é mais ou menos assim que já funcionava antes. A diferença é que eles quiseram explorar e mercantilizar isso, transformando isso em mercadoria também. Aí eles criaram um programa para ganhar dinheiro enquanto eles estão fazendo as coisas que eles já faziam, que é analisar a proposta dos outros para oferecer mixaria com possibilidade de ganho futuro. Mais ou menos assim que funciona o capitalista de verdade. Pra gente que não tem convívio com esses caras, é difícil da gente perceber isso aí. Mas é assim que eles funcionam. Quem? O dono do galpão que estava vazio passou a receber aluguel e está feliz da vida, viajou até para Disney. O exemplo é tão real que ele, né, tá inventando que o dono hipotético do galpão ficou feliz e por isso viajou para Disney. É sensacional. O dono da fábrica de máquinas conseguiu vender suas máquinas, contratou até mais gente, por incrível que pareça. Contratou mais gente, porque vendeu máquina e contratou mais gente. Acontece muito. Não é quando você tem a previsão de que você vai vender mais máquina que você contrata mais gente, não. É quando você vende. Vendi, vou contratar mais gente. É assim que funciona. A realidade é assim mesmo. É isso mesmo.
É brincadeira, tá, gente? Não é assim, não. A empresa só vai contratar mais funcionário se ela tiver uma perspectiva de aumento do mercado. Não é porque você fez uma grande venda que você aumenta o número de funcionários, não. Ainda mais que nesse exemplo hipotético já foi pronta entrega, né? Não teve nem o prazo de entrega. Que às vezes acontece, mas nem sempre, né? Então, nesse caso hipotético, onde a entrega foi na hora, então, sem chance do dono da empresa que produz a máquina contratar mais gente porque fez uma venda, né? Ajuda aí, pô. Trabalhadores ali, os indivíduos, ainda não trabalhadores, que passaram a ser trabalhadores quando eu os contratei. E esses caras estavam como? Em que cidade? Então, é porque aí tem exemplo real, precisa desses fatos pra gente fazer uma análise real das coisas, né? Porque nesse mundo imaginário, você pode supor que os funcionários, que os indivíduos estavam desempregados. Você pode supor que estava trabalhando no setor de serviço. Pode supor que está trabalhando no concorrente. Pode ter acontecido que eles estavam numa cooperativa que produzia mesas e eles foram forçados a largar o emprego porque viram que a cooperativa ia quebrar e preferiram trabalhar para o cara que ia fazer a cooperativa quebrar. E aí, na verdade, essa indústria até tirando o emprego de funcionários cooperativados para fazer o serviço. Então, depende, né? A gente tem que ter, passar um exemplo real e a gente fazer uma análise real. Não dá para ficar nesse mundo da imaginação, não. Tem que trazer para a realidade. Receberam salário, comprou até um videogame para o filho. Os indivíduos comprou um videogame pro filho. Os indivíduos imaginaram, comprou um videogame pro filho. Qual deles? Todos eles. Então, tá interessante aí. Aí, o dono da fábrica deu mole. Devia ter aberto a fábrica de mesa e uma fábrica de videogame. Que aí dobrava o número de emprego. Que aí os funcionários que produziram a mesa compravam o videogame pro filho. Então ele vendia a mesa e o videogame. Podia fazer um conjugado. Fazer a mesa para videogame e vender a mesa com o videogame. Para os próprios funcionários. Como se fosse parte da realidade. Já que é para imaginar, vai imaginar o trem direito. Vamos construir a cadeia toda. Aí a gente vai fazer uma fábrica de carro também. Porque já que é fácil assim mesmo. Não faz de conta que dá para fazer uma fábrica de carro, inventar um modelo novo aí, construir uma fábrica nova também. Só na imaginação a gente pode fazer qualquer coisa. Aí os funcionários todos compraram carro, porque agora estão empregados. E aí se vendeu a mesa com o videogame mais o carro. Aí você faz a construtora também, que aí esse cara fala assim, vou mudar para uma casa maior. Você constrói casa maior também. Já tá no mundo da imaginação, vai seguindo. Aí é o mesmo cara que é dono das empresas todas. Vai seguindo aí na imaginação. Quem perde nessa operação capitalista? O trabalhador que perdeu o emprego da cooperativa para trabalhar nessa sua fábrica imaginária. Porque já que é imaginária, eu vou inventar as coisas também. Se a brincadeira é inventar, eu sou bom de inventar também. Então quem perde é o trabalhador, que antes ele era detentor do meio de produção, cooperativado, tinha uma porcentagem relativa boa da produção que tinha, e agora tem só o salário. E comprou o videogame parcelado, se ele perdeu o emprego, ele está perdido. Posso te fazer uma pergunta no mesmo sentido? Por favor. Um cara passou ali e tinha um galpão. E do lado do galpão tinha, sei lá, 20, 30 moradores de rua. Ele resolveu juntar mais uns 4 ou 5, escravizou esses 20 moradores de rua, que não tinham de morar, mas ele construiu lá dentro um lugarzinho para eles ficarem. Passou a forçar eles a trabalharem ali. Com o que produzia dali, inclusive, ele utilizava para alimentá-los. Então eles passaram a ter acesso à alimentação. E o cara ainda com o produto que agora esses 20 moradores de rua escravizados estão vendendo, passou agora, pode até ir para a Disney. E eles agora
podem comer, recebem roupas, tem um lugar para ele ficar. Quem perdeu com essa operação? Os escravizados. Por quê? Porque eles estão sendo forçados a fazer o que eles não querem. Com base em uma... Eu confesso que eu achei o argumento do Gustavo muito melhor que o meu. premissa ética. Evidente. Entendi. E o trabalhador que estava lá e estava desempregado? Ele não tem nenhuma opção. Ele detesta aquela atividade, mas aquela é a única opção que ele tem. Ele não foi obrigado? De jeito nenhum. Quem o obrigou? Ah, a realidade, a necessidade de sobrevivência. Sim, então... Mas o Gustavo tá de sacanagem. Tá querendo conversar com o cara de realidade. O cara não sabe conversar de realidade. Aparentemente não sabe. Até na hora que ele fala que vai falar da realidade, ele traz exemplo fictício. Então, Gustavo, infelizmente não poderemos conversar com ele no campo da realidade. Tem que ser só na imaginação mesmo. Necessidade de sobrevivência. Como a gente sempre chegou a essa... Isso é maravilhoso. Como a gente sempre chegou a essa... Isso é maravilhoso, porque essa é a conclusão, e você falou uma verdade, você não conseguiu apontar... Veja que a diferença você não conseguiu formal. apontar uma ação coercitiva. Quem coerce é a nossa própria natureza. Ah, não. Lá vem a história de que coerção faz parte da natureza humana. A gente já deixou aqui estabelecido o que é a natureza humana, né? Aí tá de sacanagem. Aí tem que ficar repetindo. Não é coercitiva. Quem coerce é a nossa própria natureza. O homem precisa produzir riqueza. Nossa condição natural é de escassez. Não. Nós nascemos miseráveis. Todos. Não. Sim. Sabe quem coage? E esse é um dos aspectos mais nocivos do capitalismo? O mercado. A sociedade é tão maluca que lá a dominação ela era de pessoa para pessoa. Aqui a coação ela é tão grande, ela é tão extrema, que até os capitalistas escolhem vírgula, seguindo os ditames do mercado. Todos. É a maior coação que já existiu na história da humanidade. É tão maluco que o mercado ele foi criado por nós, tá? Não entendi bem. Sim. Peraí. Não, deixa eu só esclarecer um negócio. O seguinte, é que no começo ele falou assim, não, se tem essa situação, tal, do galpão, os empregados, o vendedor das máquinas e tal, quem sai perdendo? Aí você falou no caso da questão de... Tá, e se você tem uns trabalhadores que não tem opção, somente este trabalho sobrou. Mas se não tivesse o cara lá feito primeiro o aluguel e implantado uma indústria para abrir, ele não ia ter opção do mesmo jeito, entendeu? Porque pelo menos ele tem mais uma opção agora. O problema é que existe um galpão onde só um tem acesso ao galpão e não o resto. É evidentemente mas se não que tiver esse é o o problema. galpão precisando contratar gente, ele não tem opção também. Na verdade, não, claro, evidente. Ou essa operação ela se estende ainda mais. Eu preciso construir um galpão. E outros pedreiros e trabalhadores estariam trabalhando. Ninguém perde na operação pura capital. Então, aí nós vamos ter que voltar para exemplo real para a gente poder discutir coisa real. Porque só no campo da imaginação, né? Fica difícil. E só pra gente... eu quero só fazer um cenário. Porque aí no campo da imaginação nós vai construir o galpão, mas tinha uma tribo indígena, nativa. Aí tirou a tribo nativa para construir o galpão. Quem perdeu? Os nativos que perderam a terra. E agora vão ter que trabalhar de pedreiro para construir o galpão na terra que era deles. Aí eu consigo dar exemplo. Imaginando, brincando de imaginação, nós vamos aqui até amanhã. Seria melhor que fosse na realidade, mas na imaginação aqui a gente pode dar exemplo de tudo quanto é jeito. Então depende, você tem que especificar melhor a situação e, de preferência, coisa real. Imaginário fica difícil. Não para sua continuidade? Porque se a gente for discutir no campo da imaginação, ganha quem é mais criativo, né? Não quem está correto. Então, o ideal é vir para a realidade para discutir na realidade. Brincar de imaginar, sou criativo também. Como o mercado, que é a livre troca, que a gente já determinou que não existe livre troca, porque sempre tem correlação de força em todas as relações sociais e econômicas da nossa sociedade. Pode estar oprimindo alguém. E mais do que isso, e você falou que... Então, é porque não é livre, né? É só por causa disso. Aí a correlação de força, quem tem mais força exerce a força sobre quem tem menos força.
No geral, é isso aí. Ele ou o produtor, todo esse arranjo de alugar um galpão, comprar máquinas e contratar trabalhadores, na verdade, isso é só o subproduto positivo do capitalismo. Porque o grande objetivo mesmo é produzir mesas para que o Júnior tenha o seu podcast lindo, para que as famílias comam. Não, é produzir mesa para vender mesa. É para isso que serve as produções no capitalismo. Porque se as coisas fossem feitas para servir à sociedade, a gente não teria desperdício, né? Se tem desperdício é porque é feito para ser mercadoria e não atender a necessidade da sociedade, apesar de ser construído porque existe um mercado. Mas existe uma diferença de você produzir mercadoria para suprir o mercado e de você produzir produtos para suprir uma necessidade. Ambas vão servir uma demanda, mas uma vai ser feito para realmente servir a demanda, o outro vai ser feito apenas para existir a troca de mercadoria, por mais que essa mercadoria vá servir a algum nível a demanda existente. Em mesas de jantar bonitas, é a riqueza material em si que vai ser produzida por isso. Então, assim, todo o meu objetivo, quando eu aluguei o galpão, comprei máquinas e contratei aqueles... Ah, tá, o capitalista era ele, por isso que ele sabia o pensamento da cabeça dele. Mas ele podia dar um exemplo melhor então e falar da cidade que foi, quanto que foi, quantos que contratou, de onde que ele contratou, como que ele contratou, que aí a gente podia discutir se esse caso específico teve prejuízo para alguém ou não e qual foi o prejuízo, de quanto é o prejuízo, como que é distribuído esse prejuízo, por que que o prejuízo é distribuído, para quem, de onde, como, né? Porque isso é um exemplo real, porque ele é o capitalista, no caso. Então, que eu não tinha falado isso antes, fica difícil. Por isso que eu fiquei até suspeito, assim, como que ele sabe o que passa na cabeça do capitalista? Né? Então, agora tá explicado, porque é ele que é o cara do exemplo. Caras, era atender a sociedade. Desculpa, tô fugindo do microfone. Era atender a sociedade. Eu só vou ficar rico, eu só vou poder consumir o produto que os outros produzem se e somente se eu fizer mesas decentes o suficiente que as pessoas queiram comprar. Então, Então, aí é que tá. É porque aí depende do tanto de dinheiro que você tem. Porque você precisa de uma mesa. Aí tem uma mesa que é muito ruim, mas você consegue comprar. E tem uma mesa que é muito boa, você não tem dinheiro para comprar. Você precisa da mesa. Você vai comprar a mesa ruim, porque é a que você tem condição de comprar. Então, assim, na hora que a gente vem para a realidade, é mais complexo do que só a imaginação, né? No afã de beneficiar a sociedade como um todo, que eu gero toda essa riqueza prévia atrás de mim, isso é o aluguel pago para o proprietário, ou a construção de um novo, caso já estejamos em... Então, na hora que você compra o galpão, ou aluga o galpão, você não está gerando riqueza, nem para o antigo dono do galpão. Você está transferindo riqueza, compreende? Porque você vai pegar uma riqueza que você já tem e vai transferir em troca do galpão. Correto? Não está gerando riqueza nenhuma aí. Quem gera riqueza é só o trabalhador. Você está transferindo riqueza. É um pouquinho diferente na hora que a gente vem para a realidade. Capacidade ociosa zero. As máquinas que compro, os salários que pago, ou se caso eu não tenha tido todo esse dinheiro, o empréstimo que peguei do banco, que é a poupança de... Que qualquer trabalhador consegue pegar para comprar um galpão, comprar a máquina, contratar gente para trabalhar. Qualquer um consegue pegar esse empréstimo. Se você não tivesse, vai no banco, confia. Vai no banco lá e pede 600 mil. Qualquer trabalhador tem 600 mil. Assim, só chegar no banco, vai só no caixa, não precisa nem falar com a gerente. Quer pegar 600 mil aqui. No caixa eletrônico ali, fala assim, solicitar 600 mil de empréstimo instantâneo. Na hora, assim, todo trabalhador. Tá no caixa rápido. Se você for trabalhador VIP, aí você tem no aplicativo do celular. Não precisa nem ir no banco. No celular mesmo, você pede. Todo trabalhador.
milhares de pessoas reunidas que vão receber juros por isso. Sim. Então, é um ganha-ganha. E você não conseguiu apontar quem perde. O trabalhador, ele apontou, eu apontei, eu dei o exemplo de outras coisas também, que é o trabalhador que perde. Por quê? Se a fábrica, ao invés de ser de um dono só, fosse dos trabalhadores todos, a riqueza produzida seria dividida pelos trabalhadores. Se a riqueza não está sendo distribuída para os trabalhadores e está sendo concentrada na mão de um, quem está perdendo é o trabalhador que está produzindo a riqueza. Simples assim. Porque ninguém perde e ninguém nunca vai perder. E essa necessidade... Assim como no caso do escravo, que eu coloquei. O escravo a barreira perde. Que você fez foi moral. Exato. Não foi material. Materialmente todos ganham. Usando esse raciocínio. De jeito nenhum. Usando esse raciocínio. De jeito nenhum. E veja, porque o escravo passou a se alimentar... Você partiu do pressuposto que o mendigo queria trabalhar para... Não. Então... Partiu do simplesmente... Vi que na realidade antes ele não tinha o que comer, agora ele tem. Se ele estava partiu de nenhum pressuposto moral. Mas se ele estava confortável com a situação dele, eu não sei. A ponto, como não, se ele foi obrigado a trabalhar, é porque ele preferia não trabalhar. Estamos aqui colocando, estou aqui me baseando no seu pressuposto. Quando você fala perder, é perder o quê então? Porque é perder em termos de... Porque quando você falou que todos ganharam no primeiro caso, vamos lá. Isso. É perder em termos de... Porque quando você falou que todos ganharam, é que antes eles não tinham acesso àquilo, agora eles passaram a ter, não é? Sim. O que, na minha opinião, no capitalismo nós chamamos de tautologia, né? É evidentemente que no capitalismo que se baseia na propriedade do capital, tudo só acontece por meio da propriedade do capital. Então sim, as pessoas vão trabalhar por meio do capital, as pessoas vão receber salário por meio do capital. A mudança que eu proponho organizar e lutar para que ela aconteça é que tudo que envolve produção social é aquela máquina que não é o capitalista que vai usar, não. Né? Ele simplesmente colocou o dinheiro vindo de outra fonte para ser aplicado ali. Não é tão simples assim. Isso tudo vai ser coordenado socialmente. Não é simples assim, então, porque no meu caso, o galpão ele estaria disponível para o que você colocou como trabalhadores e como capitalista, ambos pudessem atuar ali, pegar o que é representativo para o seu consumo individual, né? E evidentemente aquele excedente social que é necessário para repor o processo, para que a produção ali continue e possa talvez se ampliar, se assim eles quiserem. Sim. E por aí for, né? Então tudo que é de uso social é controlado socialmente. Tudo que é de uso individual... O que é uso social? Que eu não consigo entender esse termo. Uma máquina, você está produzindo produtos para a sociedade. Você não está produzindo para você. Meu celular eu estou usando para mim. Tudo que nós chamamos de meios de produção é para uso social. É porque o individualismo, o capitalismo gera isso, né? Por exemplo, nós estamos aqui, correto? Eu não consigo entender esse conceito de uso social. Não é a sociedade que vai usar, são os meus consumidores. E seus consumidores são o que, mais ou menos? Assim? Não é a sociedade, não. É o alienígena. Tá vendo como é que é um negócio que tá fora da realidade? Fomos nós que produzimos essa mesa? Não. Fomos nós que produzimos esse microfone? Também não. Essa mesa? Não. Fomos nós que produzimos esse microfone? Também não. A produção deles foi feita para um uso social. Não, para um uso particular, para o estúdio do Júnior. Mas não foi nós que produzimos, então teve que haver uma mediação na sociedade para que chegasse até aqui. Quando o Júnior comprou o microfone... Na sociedade não, entre indivíduos. Isso aqui é para o consumo dele. Mas o produzir isso aqui tem natureza social. Porque foi feita uma fábrica que produz isso para pessoas da sociedade. A produção para a sociedade é não é para a sociedade. Social. O que é a sociedade? É um termo muito genérico. A produção não é para a sociedade. A produção é para os consumidores de microfone. Mas os consumidores de microfone não fazem parte da sociedade? Fazem, mas não são a sociedade. Previamente? Sim, mas eles não são a sociedade. Então a sociedade é o que fora das pessoas? Para mim, a sociedade é um conjunto de indivíduos. É uma forma de organização entre os homens. Não, é um conjunto de indivíduos. Correto? Essa é a sociedade. Um conjunto, a mera... Não, um conjunto de indivíduos não é o que é a sociedade. A sociedade é um grupo de indivíduos com um contrato social. Seja esse contrato social qual for. Aí isso é uma sociedade. O grupo de indivíduos submetidos a um contrato social. Correto? Então, quando o Gustavo está falando que é produzido para a sociedade, é no ponto que, assim, você tem essa produção que é feito para satisfazer uma necessidade que é uma demanda da sociedade. Então, não que
toda a sociedade demande aquele produto, mas como uma parte da sociedade demanda aquele produto, aquela produção é feita para satisfazer aquela sociedade. Então, é uma produção social, né? Produzida para a sociedade. É para o consumo dele, mas o produzir isso aqui tem natureza social, porque foi feita uma fábrica que produz isso para pessoas da sociedade. A produção para a sociedade não é para a sociedade. Social. O que é a sociedade? É um termo muito genérico. A produção não é para a sociedade. A produção é para os consumidores de microfone. Mas os consumidores de microfone não fazem parte da sociedade? Fazem, mas não são a sociedade. Previamente? Sim, mas eles não são a sociedade. Então a sociedade é o que fora das pessoas? Para mim, a sociedade é um conjunto de indivíduos. Uma forma de organização entre os homens. Não, é um conjunto de indivíduos. Correto? Essa é a sociedade. Um conjunto, a mera soma dos indivíduos é uma sociedade? Exato. De jeito nenhum. Forma de organizar a sociedade. A forma. Não, isso é a sociedade para mim. Aí é uma questão terminológica, porque você está colocando a forma de organizar a sociedade, não pode ser a sociedade. A forma de organizar a sociedade não pode ser a sociedade. Não tem sociedade sem forma. Isso é uma abstração completa. Se você tem sociedade, você tem a forma dela e ela faz parte dela. Sim, mas não é a sociedade. Não existe nada sem forma. A forma é uma coisa, a sociedade é outra. Como assim? O que existe nada sem forma? Ué? Como existe a forma separada da coisa? Não. Do qual ela é forma? Se você tem uma sociedade, ela tem a forma que lhe corresponde. Eu entendi a questão. Tipo assim, existe um conjunto de indivíduos e a forma como esses indivíduos são organizados, seja democracia, monarquia, comunismo, o que for. Comunismo, ou ancapistão, etc. Tem várias formas de se organizar. Ou a mesma quantidade de indivíduos, digamos. Claro que tem, evidentemente. Por isso que tem formas sociais.